Olá, meu nome é Lohane. O nosso trabalho fala sobre a tecnologia envolvida na produção de microcápsulas de licopeno e a sua relação com a saúde. Meu grupo é composto por mim, pela Ana e pelo Daniel. Nós sabemos que os alimentos são imprescindíveis para a sobrevivência do ser humano e exercem papéis, além de seus valores nutricionais, de suma importância para a manutenção e promoção da saúde. Considerando esses fatos, nós iremos falar nesse trabalho dos benefícios do tomate para a saúde humana. O tomate possui um componente chamado licopeno, um pigmento carotenoide responsável pela cor vermelha e alaranjada em alguns alimentos, e é justamente esse componente o responsável pelos benefícios do tomate para a nossa saúde. O licopeno é altamente suscetível à degradação por fatores externos, como a luz, o oxigênio e a água. Isso ocorre devido ao seu alto número de insaturações. Nesse sentido, a microencapsulação surge como forma de contornar esse problema, garantindo maior estabilidade ao licopeno. Essa é uma tecnologia de revestimento aplicável em sólidos, gotículas de líquidos ou material gasoso, formando partículas denominadas microcápsulas, que podem liberar seu conteúdo sob velocidade e condições específicas. Assim, esse trabalho tem como objetivo verificar as contribuições de que uma ingestão diária de microcápsulas de licopeno tem sobre a saúde humana, analisando as bases metodológicas para a obtenção de um produto final com maiores teores de licopeno, desde as características necessárias para o seu plantio, cultivo, extração dos cristais, até os processos tecnológicos e industriais utilizados para garantir esse teor mais elevado nas cápsulas. Existem muitas variáveis que vão determinar a quantidade ou teor de licopeno nas frutas e nos vegetais. Essas são estação do ano, estágio de maturação, efeito climático e geográfico, o local do plantio, como nós vamos manejar esse alimento após a colheita, bem como o seu armazenamento. No geral, quanto mais avermelhado for o alimento, maior a concentração de licopeno. Isso porque se trata, como já dito anteriormente, de um pigmento. Então, quanto mais pigmento, mais cor é possível ver. As maiores concentrações de licopeno geralmente estão nas cascas dos alimentos, quando comparamos, por exemplo, as polpas, sendo sua maior concentração em alimentos produzidos em regiões de climas quentes. No caso dos tomates, o licopeno está presente principalmente no tecido do pericarpo do fruto, dentro do compartimento celular dos cloroplastos, nos quais os cristais estão associados à sua estrutura de membrana. Para a obtenção dos cristais de licopeno, é necessário primeiramente que os tomates sejam esterilizados. Após isso, é necessário realizar um pré-tratamento para retirar a água presente nos frutos antes de se iniciar a extração dos carotenoides. Para isso, utilize uma solução solvente de metanol e etanol. Essa etapa ela deve ser realizada em uma mesa agitadora a temperatura ambiente. A retirada de água foi seguida de extração com acetato de etila e concentração em evaporador rotatório, verificando-se a presença ou não de água residual no extrato. A resposta percentual de água no extrato foi determinada por diferença de peso antes e após a secagem do extrato na estufa até que se mantivesse um peso constante. Após os testes de retirada de água, deve-se realizar novamente a extração com acetato de etila. Por fim, o extrato deve ser dissolvido em uma solução de diclorometano e etanol a temperatura entre 50 e 60 graus, colocada em banho de gelo para abaixamento gradual da temperatura e, em seguida, levada ao freezer por uma noite para a formação dos cristais. Os cristais devem ser filtrados, lavados com etanol gelado e secos em estufa a vácuo a temperatura ambiente. O procedimento de recristalização pode ser realizado para a obtenção de cristais com maior teor de pureza. Após a obtenção dos cristais de licopeno, é o momento de preparar o pó da microcápsula. Primeiramente, deve-se preparar um hidrolisado enzimático de gelatina a partir de uma gelatina comercial. Para isso, deve-se adicionar a gelatina à água e adicionar uma protease no valor de pH 7,5 a 8,5 para que ocorra a hidrólise enzimática. Após a hidrólise enzimática ser completada, submete-se a solução aquosa de gelatina resultante à ebulição por 15 minutos. A seguir, resfriamento, mantendo a temperatura para obtenção do hidrolisado enzimático. A seguir, adiciona disacarídeo, polissacarídeo e antioxidantes a esse hidrolisado. Esse procedimento deve ser feito sob agitação constante até a obtenção de uma fase aquosa homogênea. Então, adiciona-se uma parte dos cristais de licopeno obtidos na extração à fase aquosa obtida no procedimento anterior e misturados até se obter uma emulsão. Para isso, a mistura deve ser submetida a agitação e cisalhamento, com uma temperatura de 55 a 65 graus para obter uma emulsão de licopeno com excelente grau de mistura. Depois, a emulsão de licopeno é submetida à trituração e moagem, reduzindo as partículas a um tamanho menor, de modo a obter um produto com bom desempenho e efeito de utilização. A moagem pode ser realizada por um nanotriturador para obter o tamanho de partículas desejados.
Por fim, as partículas da emulsão de licopeno devem então ser secas por pulverização em um secador do tipo spray dryer. Spray dryer é um equipamento típico de produção de pó seco a partir de um líquido ou suspensão por secagem rápida com gás quente. O spray dryer, nesse caso, deve ter um atomizador centrífugo de alta velocidade, um separador de ciclone, além de um ventilador de ar quente e um ventilador de exaustão. Assim, após a secagem do pó, são obtidas as microcápsulas de licopeno. Em comparação com os cristais, que eram vermelhos escuros, o pó do licopeno possui um tom avermelhado do tipo cereja, que é mais brilhante e mais vivo, e pode melhorar, inclusive, o apetite dos consumidores. Além disso, o pó de microcápsula do licopeno que é obtido possui alta estabilidade à luz, ao calor e aos radicais livres. A liberação de qualquer composto bioativo é diretamente afetada pelo tamanho da partícula, e é justamente baseado nesse conceito que se entende os benefícios das microcápsulas, que nada mais são do que partículas com um diâmetro muito pequeno, um diâmetro micrométrico. A encapsulação é realizada para proteger os compostos bioativos e também protegê-los de fatores ambientais, assim como promover a liberação controlada e entrega no sítio-alvo específico. No que tange ao licopeno, como já dito anteriormente, se formos considerar como um componente isolado, se trata de um componente instável e susceptível à degradação, tornando compreensível a preferência por microcápsulas, visto que essas são muito estáveis, tanto à luz, quanto ao calor, quanto aos radicais livres e, no geral, estáveis à degradação. Assim, podemos obter benefícios à saúde proporcionados por essa substância carotenoide. Agora, vamos abordar algumas contribuições na saúde da ingestão dessas microcápsulas. Uma das ações mais famosas do licopeno é sua característica de antioxidante natural. Ao evitar a ação deletéria dos radicais livres sobre as células, combatem o envelhecimento celular, danos no DNA e o aparecimento de doenças como câncer. Entre os carotenoides, o licopeno se destaca pela sua capacidade de retirar da circulação sanguínea elementos oxidantes, extremamente prejudiciais ao organismo, reduzindo assim a capacidade de ocasionar danos celulares e, como consequência, o envelhecimento precoce. O interesse no licopeno e no seu potencial papel protetor sobre a carcinogênese iniciou quando demonstraram uma relação inversa entre a ingestão de licopeno e a incidência de câncer de próstata. O consumo de alimentos ricos em licopeno, bem como uma maior concentração de licopeno no sangue, foi associado a um menor risco de câncer, principalmente de próstata. Em sumo, isso se deve ao maior poder desse antioxidante de proteger as células da próstata contra alterações maléficas, como as multiplicações sem controle que ocorrem no crescimento do tumor cancerígeno. Na patologia de diabetes, a hiperglicemia leva a um excesso de oxidação de glicose, glicosilação de proteínas e peroxidação de lipídios, produzindo grandes quantidades de ROS. O acúmulo desses radicais provoca danos ao tecido diabético, gerando assim complicações, como doenças cardiovasculares, retinopatia e nefropatia. Além disso, em quadros de diabetes mellitus, comumente ocorre um processo de peroxidação lipídica excessiva, levando a danos em diferentes membranas e constituintes do corpo. Em outro estudo realizado com animais com diabetes, após a intervenção com licopeno, houve redução dos níveis séricos e pancreáticos de forma dose-dependente à administração de licopeno. Também houve redução de outros marcadores de estresse oxidativos que estavam aumentados no grupo diabético e marcadores inflamatórios. Por fim, o licopeno também contribui para a estabilização da pressão arterial, através dos mecanismos já citados, auxiliando positivamente os pacientes acometidos com diabetes. Sabe-se que a inflamação nos adipócitos está fortemente ligada à resistência insulínica. Dessa maneira, o licopeno atua ao ativar um efeito anti-inflamatório nos adipócitos. Além disso, o LDL, ao fornecer colesterol para as células do corpo, também fornece licopeno e beta-caroteno. Esses, por sua vez, ajudam a prevenir a oxidação e deposição do colesterol LDL no organismo. Sendo assim, o licopeno, mais uma vez como antioxidante, previne o colesterol alto e, consequentemente, diversos problemas cardiovasculares. Sendo assim, ficou bem claro a importância da tecnologia dos alimentos. Nesse caso, falamos um pouco sobre as técnicas de nanoencapsulação que podem ser empregadas em componentes bioativos. Em ênfase, destacamos o licopeno, que pode ser obtido através do tomate e possui atividades antioxidante, anticancerígenas e cardiovasculares. Muitas características indesejáveis já foram contornadas com o uso da nanotecnologia, demonstrando que a nanoencapsulação pode ser uma ótima alternativa para a aplicação de licopeno nos alimentos. Além disso, têm sido desenvolvidas várias estratégias com a finalidade de aumentar essa absorção não só de licopeno,
mas também de fármacos que são fracamente absorvidos pelo trato gastrointestinal. Isso através de redução das partículas ou modificação no hábito do cristal, a fim de aumentar a sua dissolução. Por fim, é imprescindível que o farmacêutico de uma indústria de alimentos que trabalhe com produtos à base do tomate tenha muito conhecimento, tanto dos efeitos do processamento para otimizar o processo, quanto para garantir a atividade do licopeno como antioxidante e, possivelmente, submeter uma alegação de propriedade funcional do tomate, aumentando ainda mais a competitividade da marca.